Boa tarde a todos, novamente, né? A gente já está aqui desde as 2 da tarde. Eu agradeço aqui muito a presença do Thiago Jacques e da Bruna Silva, da Coca-Cola. Eles estão aqui agora para conversar com vocês, né, sobre o processo seletivo deles. Então, vou deixar que vocês se apresentem, Bruna e Thiago, tá? E mais uma vez, muito obrigada. Nada, obrigado a você, Beralda. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente está super animado em bater esse papo com todos os estudantes da FGV. Eu vou compartilhar aqui a minha tela antes da gente começar. Deixa eu ver aqui. Está visível, né? Perfeito. Bom, pessoal, como eu falei, né, meu nome é Thiago. Assim, antes de mais nada, a gente vai se apresentar. Meu nome é Thiago, eu trabalho aqui na Coca-Cola. Atualmente, eu sou o gerente sênior de programas de talentos para a América Latina. Trabalho aqui na Coca-Cola já tem mais ou menos 12 anos, né, então já tenho uma longa trajetória aqui dentro. É uma empresa que eu amo de paixão, eu amo os produtos, eu amo como a gente comunica e como a gente se conecta com o consumidor. Então, eu sou suspeito para falar, né? E acho que o meu tempo de casa por si só já diz. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E hoje o nosso objetivo principal seria compartilhar com vocês brevemente um pouco de como é que funciona o sistema Coca-Cola, que normalmente é algo que costuma gerar dúvidas, né? Qual é a grande diferença entre nós, que somos a Coca-Cola Company, o nosso sistema, e depois a gente entra apresentando um pouco o nosso programa de estágio, o programa Fresh Mais, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Inclusive, a gente está com uma oportunidade em aberto no momento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho logo mais para vocês. E, posteriormente a isso, também dar um pouco falar um pouco sobre como vocês melhor podem se posicionar em processos seletivos, dicas do que vocês devem levar em consideração, o que a gente busca como Coca-Cola. Então, por isso que aqui junto comigo, e aí eu passo a palavra, a gente tem a Bruna. Bruna, quer se apresentar para eles? Sim, Ti, obrigada, pessoal. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Bruna, eu trabalho aqui na Coca no time de Talent Acquisition, né? É o time de recrutamento. Trabalho em seleção já tem bastante tempo, tem mais de 10 anos, não quero entregar aí a idade, mas tem mais de 10 anos que eu trabalho em seleção, trabalhei em grandes empresas, indústrias diferentes. Estou na Coca faz 3 anos. É uma estrutura Latam aqui na Coca, né? Eu fico no Brasil, mas trabalho com todos os países da América Latina para recrutamento e seleção de todos os níveis, tá? E aí, assim como te falou, assim, também sou suspeita para falar de Coca, porque a Coca, para a gente, eu falo com o candidato todos os dias e sempre que a gente fala da Coca, todo mundo fica surpreso, né, e muito conectado com a nossa marca. Então, acho que é muito legal ver o orgulho, né, que a gente tem como colaborador, mas também que as pessoas têm a vontade de trabalhar aqui. Eu acho que a ideia hoje é poder compartilhar um pouquinho com vocês como que é esse mundo aqui por dentro também, tá bom? Prazer estar aqui com vocês hoje. Excelente, Bru. E acho que o principal aqui posteriormente é que vocês também possam fazer bastante perguntas. Então, a gente vai reservar aí, inclusive, um bom espaço para que vocês possam tirar suas curiosidades, vocês possam perguntar. Então, sinta-se à vontade para deixar sua pergunta na caixa, que assim que a gente for, conforme a gente for recebendo, a gente vai respondendo com o maior prazer, tá bom? Como eu mencionei, então, antes da gente apresentar o programa, acho que é super interessante explicar um pouquinho de como é que funciona o nosso sistema, né? Então, assim, não sei se todos vocês têm esse conhecimento ou já tiveram a oportunidade de entender um pouquinho, mas eu e a Bruna, a gente faz parte da Coca-Cola Company, né? A Coca-Cola Company, ela é a dona das marcas da Coca-Cola, né? Então, nós somos, quando a gente pensa globalmente, nós somos os donos dessas marcas, nós somos os donos e responsáveis por fazer a fabricação do concentrado, né? Aqui no Brasil a gente tem a nossa fábrica lá em Manaus, e o concentrado ele nada mais é que aquele conjunto de ingredientes que são usados dentro do processo de elaboração das bebidas, dos produtos,
para que no final o consumidor final toma aquela coca gelada com um excelente sabor ou qualquer um dos outros produtos, né? E nós também somos responsáveis por tudo que é relacionado à inovação, desenvolvimento de produtos, as campanhas de marketing que vocês veem na TV. Então, tudo isso faz parte aqui da The Coca-Cola Company. Porém, a gente faz parte de um sistema, né? Então, quando a gente fala de um sistema, a gente também tem os nossos engarrafadores, que são empresas independentes, franqueadas, são grupos, né? Que no caso do Rio de Janeiro, a gente tem Jacarepaguá Andina, em São Paulo a gente tem a FENSA, que é o nosso maior engarrafador aqui na América Latina. Enfim, então a gente tem engarrafadores que trabalham junto conosco para garantir que no final a gente entregue essa incrível experiência para o nosso consumidor. Então vamos pensar que numa lógica a gente tem a Coca-Cola Company pensando no marketing, pensando nas nossas campanhas, inovação produtos, produzindo esse concentrado, nós vendemos esses concentrados para os nossos engarrafadores, que são responsáveis por dar continuidade no processo de elaboração dessas bebidas, né? Então, esse concentrado vai para a fábrica, e aí o engarrafador ele vai dar continuidade, incluindo os demais ingredientes, água, gás, até trabalhar, até terminar esse produto na linha de produção, trabalhar com a distribuição desses produtos nos nossos pontos de vendas e chegar lá no final para o nosso consumidor, tá bom? Então, esse é um pouquinho do que eu queria falar com relação ao nosso sistema, porque normalmente quando a gente vai em alguma palestra ou a gente conversa com candidatos, eles normalmente têm essa dúvida, né? Assim, mas a Andina é Coca-Cola Company, a Coca-Cola Company é a fábrica, e no final nós somos uma mesma marca, todos recebem o nome de Coca-Cola, mas a gente tem aqui algumas diferenças internas, tá bom? Eventualmente, se alguém tiver mais alguma dúvida, fique à vontade, coloca no chat. E aí agora, entrando no programa Fresh Minds, que é o nosso programa de estágio, ele é um programa de estágio Latam, né? Então aqui a gente está falando em específico com o público, né, de brasileiros, a gente está falando do nosso programa com recorte do Brasil, mas acho que é muito legal mencionar que ele é um programa que te possibilita conectar com outros estudantes, outros estagiários em diferentes países aqui na América Latina, né? Então, acho que isso já é um benefício super interessante e bacana dentro do nosso programa. Então, para começar, a gente tem um vídeo aqui curtinho para vocês já irem entendendo um pouquinho de como é o nosso programa. Okay, let's go. A fresh mind. Come on. Are you ready? A fresh mind. E é isso aí. Então, assim, esse é o nosso programa Fresh Minds, o nosso programa de estágio, né? Como o vídeo termina ali, a gente está procurando no final vocês, jovens talentosos, jovens diversos, jovens curiosos. Então, acho que é super legal ter essa agenda exatamente para a gente poder conectar e estar mais próximo de vocês, para a gente também gerar esse conhecimento de vocês entenderem como que funciona o nosso programa, o que que a gente oferece. Então, para a gente é riquíssimo ter esse espaço aqui com vocês. Como eu mencionei, então, o nosso programa é voltado para jovens universitários, né? Ou seja, jovens que estejam graduados no ensino superior, em que vão ter ali a sua primeira experiência profissional trabalhando conosco, né, no programa de estágio em projetos estratégicos dentro da companhia. E aí, quando a gente fala de projetos estratégicos, o nosso programa, a gente tem um cuidado muito grande para alocar o estagiário dentro de projetos que sejam relevantes para cada uma das áreas que a gente tem aqui dentro da Coca-Cola. E por que isso? Porque a gente entende que alocando os nossos estagiários dentro desses projetos, a gente consegue garantir que eles vão ter atividades significativas, que eles vão ter um desenvolvimento acelerado de carreira por estarem inseridos em projetos que são relevantes e eles também automaticamente vão contribuir para o nosso negócio, né? Então, a gente entende que o programa ele não só é benéfico para quem entra no programa como estagiário, mas ele é principalmente para a gente, porque ele vai ajudar o nosso negócio, né, nas demandas que a gente tem de prioridades. Ele vai trazer vocês, né, com mentes frescas, com curiosidade, com ideias, né, pessoas aí antenadas com o que está acontecendo também
nossos consumidores, né? Então, a contribuir com esse olhar, ele nos ajuda desenvolvendo as nossas lideranças, né? Então, a gente também tem como benefício que os nossos líderes, a partir do momento que eles são líderes de estagiário, eles vão sendo desenvolvidos nessa posição, e também vocês acabam trabalhando e nos ajudando muito como embaixadores da marca Coca-Cola, né? Vocês, no final, estão em diversas universidades, cursos, então vocês também nos ajudam muito dentro desse ponto de vista, né? Como eu mencionei, a gente aloca os estagiários em projetos prioritários aqui dentro da companhia, que anualmente a gente valida esses projetos para entender se faz sentido continuar, se tem algum que é prioritário a gente precisa mudar. Então, essa foi uma forma que a gente encontrou de garantir que sempre sejam atividades e projetos interessantes para ter um estagiário conosco. As seleções normalmente acontecem uma vez ao ano, normalmente elas acontecem no período de maio, junho, para entrada em agosto. Em alguns momentos a gente tem ali um processo específico durante o segundo semestre para uma reposição, mas o nosso programa ele é programa por turmas, ou seja, todo mundo entra e sai junto. E aí por isso que a gente tem uma vez ao ano. E aí a gente sempre aloca o estagiário um ano naquele projeto. No caso do Brasil, que a gente tem uma legislação que permite 2 anos, e se o estagiário também puder, ele pode ficar um ano no projeto, um ano em um outro, ou 2 anos no mesmo projeto, tá bom? O que a gente oferece dentro do programa de estágio, né? A gente tem uma bolsa auxílio, que é uma bolsa auxílio super bacana, atrativa. A gente oferece também um auxílio alimentação e transporte em dinheiro. Então, isso é legal porque a gente que hoje está no modelo de trabalho híbrido, né? A gente hoje não tem definido quantos dias você precisa ir presencialmente na Coca, mas a gente entende muito do valor de se conectar presencialmente. Então, automaticamente, você administra esses benefícios como você achar melhor, porque muitas vezes você vai trabalhar desde a sua casa, né? A gente oferece aqui também um curso de idiomas, né? Então, você pode escolher inglês ou espanhol e você faz ao longo do seu programa. Todo estagiário aqui ele tem o day off de aniversário, né? Então, nada mais justo do que todos no dia do seu aniversário poderem celebrar com quem nós mais amamos e não trabalharmos. A gente tem inúmeros cursos na nossa universidade corporativa e é uma gama infinita que a gente encoraja muito que os estagiários ao longo do programa possam, né, usufruir desses benefícios, porque no final nós estamos falando de cursos dentro do LinkedIn Learning, dentro de plataformas super interessantes que no final vão agregar valor ao currículo de vocês. Desde o início do programa, a gente também oferece um curso de Excel, PowerPoint e Power BI, então essa é uma forma que a gente encontrou de garantir uma base para aqueles que eventualmente ainda não tiveram acesso, para que possam se sentir mais confortáveis na hora de exercer suas atividades e, como eu mencionei, o modelo híbrido de trabalho. E o programa ele está hoje localizado em Fortaleza, né, no Ceará, no Rio de Janeiro, que fica aqui na Praia de Botafogo, e em São Paulo também, tá bom? O que eu Ti, acho que... Oi, tem pode uma falar. pergunta aqui que eu acho que é relacionada a esse outro slide que você estava mostrando, Ah, tá que ótimo. gostaria de saber em relação a outros idiomas. Tenho 18 anos, sou formada em inglês, estudando espanhol. Vocês dão um valor a mais para quem possui conhecimentos em outras línguas? Então, hoje, na verdade, assim, acho que qualquer conhecimento adicional, né, de um idioma, acho que ele é super benéfico quando a gente está falando sobre nos posicionarmos como profissionais no mercado de trabalho. Contudo, para a Coca-Cola, a gente hoje não coloca, a gente coloca o requisito do idioma inglês, falando do programa de estágio, né? A gente coloca só realmente quando é necessário, porque, como a Bru mencionou, a gente está numa estrutura Latam, então, algumas áreas você vai interagir, você vai ter um time com pessoas de diferentes países, né? Eu dou o meu exemplo da Bru, né? Eu e ela somos os únicos brasileiros em cada um dos nossos times. A gente tem pessoas de outros times. Então, em algumas áreas, realmente é muito importante ter minimamente um intermediário do inglês, para que a pessoa realmente ela possa não se sentir deslocada, ela possa compreender mais sobre isso. E, além disso, a gente dá o curso. Por isso até. Então, o inglês e o espanhol seriam não um ou outro, ou quem tem seria o ideal, né? Então, não que o outro idioma não seja benéfico, mas para a nossa realidade, que é a América Latina, uma empresa americana, seriam esses dois, tá bom? Mas excelente aí que você já tem os dois, é muito bacana, tá?
Então, assim, o que a gente... Bru, aí vai super me falando aí se tiver alguma conectada. O que para a gente é super importante aqui dentro dessa experiência, né? É que no final, eu acho que mais do que... Claro que é muito importante quando a gente fala de ter uma bolsa atrativa, ter benefícios, a gente sabe que para todos nós isso é muito importante. Mas o principal que a gente tenta garantir é que você tenha uma experiência de estágio que no final você tenha uma aceleração na sua carreira. Então, a gente quer focar muito que você tenha uma experiência diferenciada no que você está aprendendo, no que você está sendo inserido para contribuir. De que forma que você está, eventualmente, tendo exposição para líderes dentro da organização, de que forma que você se conecta com profissionais que já têm muito tempo de experiência e você aprende com eles, né? Como que a gente oferece os treinamentos que a gente mencionou, toda essa gama de cursos que a gente pode oferecer e essa visibilidade dentro do sistema. Então, se, por exemplo, hoje vocês me perguntassem qual que é o maior benefício do programa, eu diria que ele é um programa diferenciado que vai ajudar você a acelerar a sua carreira para que, ao término do seu programa, você amplie a sua empregabilidade, que você melhor se posicione no mercado de trabalho. Então, acho que isso é super relevante, tá? Quem que a gente procura, né? No final a gente está falando, né, estudantes universitários, então você precisa estar estudando, né, normalmente ali no meio, não é uma regra, mas normalmente a gente busca pessoas no meio da faculdade, porque a gente entende que a pessoa ela já teve ali um início, né, uma introdução da graduação. A gente tem uma agenda muito forte em diversidade e inclusão, então a gente entende que a gente precisa refletir o nosso mercado consumidor, então isso para a gente é muito importante, então jovens diversos, seja quando a gente fala de raça, sociocultural, gênero, LGBT, pessoas com deficiência e por aí vai. Pessoas que tenham, né, que gostem de se comunicar, tenham facilidade, pessoas que tenham um bom raciocínio lógico, né, para você exatamente entender e analisar aquilo em que você está trabalhando, e principalmente pessoas que demonstram os nossos comportamentos de crescimento. Então, a gente está falando de jovens que sejam curiosos, que perguntem, questionem, a gente está falando de pessoas empoderadas, né, ou seja, pessoas que realmente sejam proativas, que queiram fazer, que vão se conectando para poder destravar alguma coisa, pessoas ágeis, né? Então, assim, aquela pessoa que ela vai fazendo, vai aprendendo, vai adaptando e por aí vai, e o inclusivos, né? Então, mais uma vez, conectando com diversidade, a gente entende que é muito importante a diversidade de pensamento, a diversidade de experiência de vida, para que a gente possa trabalhar junto e juntos gerar esse espaço e essa experiência, esses produtos que a gente quer oferecer para os nossos consumidores, tá bom? Então, agora eu vou, mais do que falar sobre o nosso programa, né, sobre o que a gente busca, eu acho que é muito legal se a gente trazer aqui um vídeo trazendo os principais, né, impactados, né, nossos estagiários atuais da América Latina, para falar um pouquinho de como é que é estagiar na Coca-Cola. Então, eu vou passar 2 vídeos para vocês, que ele é um vídeo Latam, então tem pessoas que falam espanhol, pessoas que falam inglês, mas está legendado em português, tá bom? Vou colocar aqui para rodar. Si te gusta conocer gente nueva como a mí y expandir tu red de contactos, te cuento que en Fresh Minds tenemos la oportunidad de adentrarnos en un mundo laboral multicultural y conocer profesionales de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Ah, ¿te gustó? ¿Pensás que puedes tener más contactos en LinkedIn que en Instagram? A Coca-Cola é uma empresa movida por inovação e criatividade. E o programa Fresh Minds nos incentiva a pensar de forma diferente, apresentando novas ideias que contribuam para os negócios. Mas para isso, eu preciso de uma Sprite para refrescar minha mente. É assim que somos no Fresh Minds. Esperamos você de braços abertos. Atención curiosos, este es nuestro lugar. En Fresh Minds el aprendizaje nunca se detiene. Además de contar con un plan de desarrollo, tenemos la oportunidad de vivir todas las experiencias en tiempo real. ¿Y a todas estas cómo hicieron para entrar un camión acá? Como Fresh Mind nos permite colaborar con diversos managers y profesionales experimentados en Coca-Cola. Esta red de contactos nos abre las puertas, además de adquirir valiosas conexiones y conocimientos para nuestro futuro. Hey, Mariana, muchas gracias por confiar en mí. No dudes que te entregaré un proyecto padrísimo. Sí, dale, buenísimo. Dale, un beso. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola. ¿Preferís Fanta o Sprite? Sprite.
Como pasantes de Fresh Minds, tenemos contacto directo con nuestros managers y un feedback constante. Ellos, además de generar un vínculo personal con nosotros, nos guían y ayudan durante nuestro recorrido en Coca-Cola. Yo prefiero Fanta, queda mejor para los snacks. Re. Fresh Minds, además de ser un programa de formación profesional, nos da la oportunidad de conocer nuevas formas de hacer las cosas, conocer nuevos puntos de vista e inclusive ideas innovadoras. Ori, Fanta, snacks, ¿por qué no trabajamos un brief para la próxima campaña? Dale, cuando quieras. Podríamos empezar con el insight, ¿o no? Dale, re. E yo creo que... E aí, Mayara? Tudo bem? Oi, Renan, tudo bem? Como é que tá sendo a sua experiência no programa Fresh Minds até agora? Está sendo incrível vivenciar os lançamentos da marca antes que eles cheguem no mercado. Mas o que eu mais gosto no programa é a forma como ele nos faz pensar de maneira realmente inovadora e apresentar novas ideias que farão a diferença nos negócios. O Fresh Minds é um desafio diário. É ótimo. Ven, aquí es en donde depositamos todos los materiales reutilizables y nos aseguramos de que estén limpios y secos antes de depositarlos. Coca-Cola es una compañía que definitivamente pone como prioridad a la sostenibilidad, así como yo y casi toda mi generación. Nosotros en Fresh Minds vemos día a día cómo Coca-Cola colabora con otras empresas, fundaciones y ONGs para poder impulsar el cambio hacia un futuro más verde. Poder ser parte de estos proyectos me motiva y también me encanta poder ser parte de este cambio e impacto en mi comunidad. Legal, pessoal. Então, assim, acho que aqui é um pouquinho para vocês de como é que foi o último evento de integração, né, que a nossa turma atual participou. Então, acho que é muito legal, mais uma vez, a gente trazer o quanto que a gente está conectado, né, na América Latina, o quanto que eles têm interações entre eles. Então, acho que isso é um super benefício também para quem gosta, né, de praticar outros idiomas ou quem quer aprender. Desde o momento que o estagiário ele entra aqui para trabalhar conosco, ele acaba tendo uma imersão quando a gente fala sobre a visão de negócio, né? Então a gente quer que ele entenda como funciona o sistema Coca-Cola, como é que funciona o nosso negócio, o que é prioridade para a gente, o que a gente vem desenhando, né, como norte para a gente poder continuar de uma forma sustentável, impactando não só os nossos consumidores, mas a sociedade. As pessoas, os estagiários também entendem da agenda de people, né? Então, qual é a nossa cultura Coca-Cola, o que a gente valoriza, comportamentos e toda a agenda que a gente lidera aqui quando a gente fala sobre desenvolvimento e a parte de capabilities, né? Que é a parte de todas as habilidades, né, e conhecimentos que a gente quer proporcionar e gerar ao longo dessa experiência aqui na Coca-Cola no programa. Tá? Quando a gente fala do desenvolvimento que ele é oferecido, a gente está falando aí de uma metodologia que a gente usa de 70, 20, 10 no mercado, né? Então, boa parte da sua experiência ela vai ser através on the job, né? Ou seja, com a experiência prática nos projetos prioritários, acompanhando pessoas com experiência em reuniões, em visitas, para que vocês possam entender e ganhar essa experiência. Uma outra parte, através dos feedbacks, né, das mentorias, das sessões que vocês fazem com líderes que vão acompanhar vocês, assim como profissionais de RH, dentre outras pessoas, e 10% que é aquele conhecimento mais teórico, né, através dos cursos que nós oferecemos da nossa universidade corporativa. Então, aqui é um pouquinho de como é que funciona essa jornada, e aí eu queria fazer um convite para vocês, se vocês gostariam de fazer parte do nosso programa Fresh Minds. Aqui está o link para vocês poderem se candidatar às vagas que nós temos em aberto. A gente tem vaga nos 3 estados que eu mencionei, Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza. Vocês também, através do portal do evento, vocês têm acesso a essa vaga. A gente já está no final das inscrições, mas elas vão ficar abertas até o dia 10, então quem tiver interesse está super bem-vindo. A gente vai ficar muito feliz de poder conhecê-los posteriormente aí nas etapas do processo seletivo. Dito isso, obrigado pela atenção e eu vou passar a palavra para a Bru, que vai compartilhar com vocês um pouco do que a gente busca, dar algumas dicas. Aproveitem a Bru, que ela é a especialista, cheia de experiência de seleção e vai poder dar muitas dicas para vocês. Vai lá, Bru. Obrigada, Ti. Vou só pegar aqui algumas perguntas para a gente tentar ir respondendo ao longo, né, do que eu vou falando também. Tem uma aqui sobre o período, não sei se você quiser ir respondendo no chat, o período de formação dela, se daria para entrar no programa ou não, tá? Tá, eu vou responder aqui no chat para você ir ganhando o tempo aí na fala. Que eu vou falando um pouquinho aqui. Matheus, só para te responder essa pergunta sobre vaga efetiva,
no nosso site de carreiras, no LinkedIn, é onde você vai ver as posições em aberto. Se quiser se conectar comigo, né, são as posições que eu levo também para Brasil, para Latam. Então, pode se conectar, mas é lá que você vai identificar, né, encontrar as posições em aberto, tá? Bom, pessoal, se vocês quiserem, podem ir mandando. A ideia é que a gente faça um bate-papo, né? Não é nenhuma apresentação nem nada. Queria trazer mais algumas dicas sobre o processo de seleção, o que é importante vocês terem em mente quando vocês forem convidados para uma entrevista, né? Saindo daqui, espero, né, que vocês sejam chamados para o programa da Coca. E aí, o que é importante, assim, vocês fazerem, se prepararem, né? Eu vou trazer algumas dicas, Ti também, se tiver alguma coisa, vai me complementando. Acho que a primeira coisa, assim, as pessoas sempre, né, perguntam para a gente, o que eu preciso fazer, como eu respondo essa pergunta, como eu respondo essa outra. Acho que a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que você precisa ser você mesmo, né? Não adianta você seguir um script, não adianta você seguir um modelo, você pegar a dica lá, tem muita dica, né, hoje em dia na internet, tem o chat, GPT, tem muita coisa. Só que quando você se preocupa tanto com o script, você perde a essência de quem você é, né? E aí fica aquela coisa mecânica na entrevista, você fica mais nervoso porque você tenta cobrir todos os pontos na entrevista, e aí isso impacta a sua performance. Então, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é ser você mesmo, que vai dar tudo certo, né? É isso que a gente valoriza, tá? Acho que é você ser genuíno, né, com as suas respostas, tá? Antes de todo o processo de seleção, ele começa com a preparação, né? Então, é importante você fazer o seu exercício ali é o que a gente fala do autoconhecimento, né? Então, você pensar quais são os meus valores, o que eu acredito, o que é importante para mim em termos de cultura, como eu valorizo colaboração, que são pontos que para a Coca é importante, né? Então, você fazer aquela fase de preparação, a primeira coisa é você olhar para você, né? E pensar na tua história, o que você tem para trazer como ponto, né? Ponto forte que você tem, que vai te diferenciar dos outros candidatos quando você vir para um processo de seleção. E aí uma coisa que eu sempre trago, né, para os programas de estágio, programas de trainee, que eu já participei, já acompanhei, é que vocês têm, às vezes, muita gente fala, mas eu não tenho experiência, as empresas pedem experiência. Acho que um ponto bom é que aqui na Coca a gente não pede experiência, né? O Ti já comentou sobre isso, a gente valoriza muito o desenvolvimento do potencial das pessoas, né? Mas você tem exemplos pessoais, você tem exemplos de sucesso da sua faculdade, ou às vezes de projetos que você participou, de empresa júnior, né? Tem muito estudante que participa de empresa júnior, que a gente valoriza muito essa experiência, porque de verdade você tem responsabilidades, você tem que lidar com prazo, você tem que lidar com relacionamento, que são skills que a gente valoriza, né? E que a gente precisa na organização. Então, acho que você precisa, nessa fase de preparação, também pensar um pouco na tua história, em todos os exemplos que você tem para contar. Não só de experiência, talvez você nunca foi estagiário, ou se você foi estagiário, pensar em quais foram os exemplos de sucesso para você levar para contar numa entrevista, mas se você não tem experiência, é pensar quais são as outras experiências acadêmicas que você teve, de projetos, ou de voluntariado, ou projetos pessoais que você viveu, que podem, né, que te trouxeram skills, né, que vão ser valorizados pela empresa, tá? Ti, alguma coisa para complementar aqui, nessa fase de preparação? Não, acho que você super cobriu tudo, mas eu acho que é exatamente enfatizar isso, né, que a Bru mencionou, porque eu acho que muitas das vezes que a gente entrevista uma pessoa que está na faculdade, né, que ainda está iniciando a sua carreira, eu já ouvi muitas vezes, né, as pessoas comentando sobre, poxa, mas eu não tenho experiência, eu não tenho o que falar sobre mim, eu só vou falar do meu curso e minha faculdade. E aí, quando a gente faz algumas perguntas para essa pessoa, a gente descobre que, na verdade, a pessoa tem muito para contar, porque, na verdade, ela é super engajada em atividades pessoalmente, seja numa ONG, às vezes uma atividade na igreja, seja ajudando, enfim, participando de um projeto de empreendedorismo da pessoa, atividades que as universidades oferecem, né? E tudo isso gera um aprendizado, né, para você. Tudo isso gera
esse desenvolvimento de habilidades que a gente valoriza, que as empresas valorizam. Então, a minha dica aqui, na verdade, né, porque a Bruna já falou tudo muito bem, não minimizem as experiências que vocês têm ao longo da faculdade, mesmo antes. Vocês podem, às vezes, não ter tido uma experiência profissional ainda e nem deveriam, né, ter antes, porque é uma posição de estágio, um ou outro, quando estiver mais adiante na faculdade, pode ser que já tenha tido, mas pense nisso, olhe de forma, faça esse exercício do tipo, poxa, o que eu já aprendi ao longo da minha vida? Através de que forma eu aprendi isso? Quais são, de que forma que eu me engajei? E por último, eu acho que para quem ainda não faz, tenta também olhar nessa perspectiva. Enquanto eu não estou estagiando, de acordo com o meu horário disponível, como que eu posso me engajar? Onde eu posso me inserir para eu gerar essa história, essa experiência, né, que conecta comigo? Então, seria mais ou menos isso. Isso, acho que assim, já lembro de várias histórias que eu já tive, né, entrevistando candidatos nessa fase que vocês estão, e às vezes você não tem experiência, mas você tem experiência em projeto acadêmico, né, que você tem que lidar com professores, cada professor tem uma expectativa com aquele projeto, você tem os seus colegas, alguns estão engajados, outros não estão engajados, e você tem que convencer os colegas a se engajar, ou às vezes você tem que convencer o professor a mudar o tema. Então, essa história de algum projeto que você vivenciou vai nos trazer informações sobre como você lida com essas situações que você vai encontrar no mundo corporativo, que é o que justamente a gente quer encontrar em vocês, né, nos talentos. A gente quer encontrar como é que você lida com o problema, como é que você lida para resolver situações, como é que você lida com relacionamento, né, com relacionamento difícil, com stakeholders que você tem que convencer, influenciar. Então, a gente vai fazer perguntas nesse sentido e vocês têm muita história para contar nesse sentido também. Então, acho que é vocês só pensarem quais são esses projetos e o que mais você pode fazer, embora você não esteja trabalhando, não esteja fazendo estágio agora, se tem outras coisas que você pode se engajar que vão rechear o teu currículo, né, para quando você chegar numa fase de entrevista, tá? Bom, acho que é isso falando sobre, né, contar a tua história, pensar sobre você. Acho que a fase de preparação tem uma outra coisa que para a gente contar muito também, que é o quanto que o candidato busca informação sobre a companhia, né? Mostrar o quanto que você é curioso também. Então, muitas vezes a gente faz essa pergunta, por que você tem interesse nessa vaga? E aí tem muita gente que fala, nossa, Coca-Cola, eu quero trabalhar aqui, mas por quê? E a gente vai investigando e às vezes a gente vê que, nossa, a pessoa não pesquisou nada, não viu sobre a Coca, não olhou as notícias, o site, né? Não sabe nada sobre a companhia. Então, acho que é importante você, nesse momento, usar essa pergunta a teu favor, né? Você fazer nessa fase de preparação a tua pesquisa sobre a empresa, e quando alguém te perguntar isso, você já vai ter muita coisa para contar. Olha, eu vi isso no site de notícia tal, eu vi isso no LinkedIn, eu vi que a Coca tem um sistema, trabalha de uma forma particular, eu vi o vídeo tal. Isso já mostra para a gente que você foi curioso e correu atrás, né, para entender um pouco mais da empresa, tá bom? Curiosidade também é um comportamento que a gente valoriza muito nos Fresh Minds aqui, tá? Outra coisa que eu queria falar sobre, chegou na entrevista, né? Eu não sei se aqui ultimamente a gente tem feito mais processo virtual, né? Então, acho que a preparação para esses processos também é importante. Quando você vai para uma entrevista, tem gente que se prepara para tudo, para todo tipo de pergunta, mas esquece do básico, que é entra mais cedo na sua entrevista para você testar o link, né, para você testar o vídeo, fazer o teste do microfone, fazer o teste se está tudo funcionando certinho. Já aconteceu muito com a gente, às vezes a pessoa foi, sabe, aquele brilhante na entrevista, mas deixou uma imagem de impacto negativo logo no começo, porque se atrasou, não conseguiu conectar, ou não ligou o vídeo, né? Então, assim, são detalhes, mas que para a gente conta num processo de entrevista, tá? A gente olha de forma holística, né? Todos os pontos, é a sua história, é o seu currículo, é o que você tem para contar, é o seu perfil, é o seu talento, mas tem também esses detalhes, tá? Fazer de um lugar tranquilo, acho que isso é importante também, né? Às vezes você, não sei,
tá na correria, não conseguiu achar um lugar para fazer, então tentar negociar com o recrutador também para encontrar um lugar, né, que você consiga fazer, que esteja mais tranquilo, que não vai te atrapalhar o barulho, né? Que mais? Tem pergunta aí, Ti? Por enquanto, de seleção, não. Eles aqui perguntaram, mas eu estou respondendo, né? Perguntaram sobre vagas de entrada, né, na companhia, e aí eu acho que só vale reforçar o que eu coloquei aqui no chat, que vocês podem acompanhar as nossas vagas através do site da Coca-Cola, né? Também no LinkedIn vocês têm acesso, e aí automaticamente vocês sempre vão ter ali o que tem de mais recente publicado, e vocês podem entender se faz sentido, se não faz, para o momento de vocês, mas sim. Isso, boa. Acho que quando chega nessa etapa, então, de entrevista, né, quais são as possíveis perguntas que vocês vão receber? Acho que a primeira é sempre, né, me fala sobre você, me fala um pouco sobre você, me conta a tua história. Então, por isso que eu falei que essa fase de preparação, de autoconhecimento, de pensar sobre todos o que você já fez, né, em qual história que você vai contar, é muito importante. Então, essa é uma das primeiras perguntas que vocês vão ter no processo de seleção. Minha dica aqui é a fase de preparação, também tentar trazer impacto primeiro impacto, né, nessa fala sobre você. Então, tentar ali de maneira direta, né? Às vezes já tive casos, tem gente que pega essa pergunta e vai falando 30 minutos e aí não deixa espaço para a gente perguntar nada, perdeu todo o tempo da entrevista. Então, pensa, né, que o entrevistador também quer ter tempo para te fazer perguntas, né? Então, tenta calcular o tempo do que você vai contar também sobre a tua história, sobre você, tá? Então, eu diria que os primeiros 10 minutos ali, 5, 8 minutos, sei lá, falando sobre você, tá bem, e aí você deixar os entrevistadores te perguntarem também, tá? Acho que tem outras dicas, assim, com relação às suas motivações. Você precisa fazer esse exercício de pensar o porquê, né, que faz sentido. Eu sei que vocês estão numa fase onde vocês estão procurando estágio, né, e todas as empresas possíveis, maiores empresas, né, são as empresas que vocês vão aplicar, né, que vocês vão fazer processo seletivo. Mas essa pergunta vai vir, então acho que é importante vocês pensarem um pouco o que eu acredito, né, como valores que eu tenho, ou que eu acredito como cultura, onde eu gostaria de trabalhar, que se conecta com essa empresa. Então, por isso que essa fase de pesquisar sobre a empresa é importante, tá? Porque é ali que você vai conectar esses dois pontos, o que eu gosto, o que eu acredito, os valores que você tem de diversidade, às vezes que se conecta com a Coca, por exemplo. Então, acho que esses são pontos que traz bastante para a gente do quanto você valoriza também, né? Tá ali nesse processo e o quanto você quer. Já tive muitos casos, às vezes, de pessoas que foram super bem no processo, mas que às vezes passou uma imagem de que, olha, não tenho certeza se realmente essa pessoa quer essa vaga, né? Eu acho que ela está aplicando para tudo, o que fechar, fechou. Então, acho que é um pouco de mostrar suas motivações com relação à posição, com relação à companhia também, tá? Bru, a gente tem duas perguntas que eu vi aqui na parte de Q&A separado. Uma é do Pedro, eu vou responder aqui, que é, após o período de estágio, se haverá possibilidade de efetivação, e a questão de internacionalização, que eu entendo que seria sim. Então, vamos lá. A primeira pergunta, até eu comentei um pouquinho durante a apresentação, né, a parte de você ter interação com pessoas de diferentes países, então isso, sim, você vai ter muita interação, né, claro, uns mais, outros menos, dependendo do contexto da área que você está inserido, mas que mesmo que você não esteja numa área que promova isso, porque às vezes é uma área muito Brasil, a Coca-Cola tem muito uma política de portas abertas, então as pessoas são muito acessíveis, então é muito fácil e tranquilo você poder fazer essa interação, você conversar. Dentro do programa de estágio, a gente tem eventualmente interações com todos os estagiários da América Latina, então sim, super check aí. Com relação à efetivação, o que a gente sempre menciona, a gente fala para todos os nossos estagiários, o foco do nosso programa, ele é em acelerar o desenvolvimento de vocês dentro do programa. Então, a gente não promete a efetivação, porque a gente entende que a efetivação, para que ela ocorra, precisa de uma série de fatores, né? Então, você precisa, naquele momento que você está concluindo o programa, você ter uma vaga disponível internamente,
que você atenda a esse perfil. Então, a gente sempre não gosta de focar na efetivação. A gente gosta de falar sobre a efetivação, ela eventualmente é uma consequência, e claro que a gente entende que é natural, né? Principalmente no momento de vocês terem essa vontade, às vezes a gente fica ansioso, né? Enfim, eu já passei por isso, a Bru já passou por isso, mas na medida do possível, né? Do quanto que a gente consegue controlar isso, a minha dica sempre é, pessoal, foquem no agora, né? Então, o que é o agora? Quando vocês forem aplicar para um estágio, quando vocês forem, por exemplo, participar de um processo seletivo ou entrar numa empresa, foquem naquilo que vocês vão aprender, foquem nas atividades que estão sendo oferecidas para vocês. Por quê? Porque no final, se você estiver realizando atividades que sejam significativas, que você perceba que você está evoluindo, aprendendo, que você está acelerando a sua carreira, essa história que no final, quando você for começar a aplicar para vagas fora de um programa de estágio, essa é a história que você vai contar. Então você tem que pensar assim, qual é a história que eu quero contar? Então, eu sei que é natural a gente pensar no depois, mas às vezes a pessoa pensa tanto no depois que ela esquece no anterior. E fazendo um breve até relato pessoal, eu me lembro que quando eu fui estagiário de recursos humanos em outras empresas no passado, quando eu comecei a procurar estágio, eu me lembro que para mim ficou muito claro o seguinte, eu falei assim, eu preciso de um estágio em que as atividades que eu vou fazer nesse estágio vão de fato contribuir para o meu desenvolvimento. Então, eu não queria realmente ir para um estágio que de repente eu ia fazer algo muito basicão, que eu percebia que não conectava com aquilo que eu queria, que não ia acelerar meu desenvolvimento. Então, por exemplo, naquele momento, na minha realidade, para mim era uma prioridade a atividade, inclusive versus um valor de bolsa. E eu me lembro que eu passei para 2 estágios numa ocasião, um com uma bolsa bem maior, o outro com uma bolsa bem menor, mas que aquele da bem menor eram atividades que iam me proporcionar uma experiência incrível. Eu escolhi e, de fato, isso aconteceu. Eu consegui super acelerar a minha carreira como estagiário naquele momento, saí e consegui ser efetivado, porque eu escolhi algo focado no que eu aprenderia e não num valor de bolsa, etc. Mas, claro que a gente entende que cada um tem uma realidade, né? Então, assim, a minha realidade me permitiu aquilo naquele momento, mas só para dar uma dica nesse sentido. Sobre o trainee, que é a segunda pergunta, a gente não tem previsão de ter o trainee nesse momento. A gente, na verdade, lançou um programa trainee piloto ano passado América Latina, que se chama Dream Leaders. A gente, se eu pudesse dizer assim, a gente tem uma alta probabilidade que esse programa ano que vem ele aconteça de novo, né? E aí tenha no Brasil também, mas eu não posso te afirmar ainda, porque na verdade a gente nesse ano vai fazer um estudo para entender a expansão, como está funcionando com os aprendizados deles, tá? Muito provavelmente sim, mas eu não posso te afirmar ainda, tá bom? E aí eu já respondi a Mariana também, que perguntou sobre o trainee aqui. E se acontecer ano que vem, pessoal, normalmente a gente faz uma campanha muito forte, né, sobre o programa e provavelmente aconteceria a seleção do segundo semestre. Então, só para vocês terem uma ideia de quando mais ou menos aconteceria. É isso, Bruno. Achei muito legal esse ponto que você deu, esse exemplo que você deu, né, sobre enxergar as oportunidades e agarrar as oportunidades. Eu acho que é importante vocês pensarem nisso, ainda que você não esteja estagiando hoje, mas às vezes até na faculdade, assim, quais são as oportunidades que você tem de projetos ou de trabalhos que você pode se envolver e que depois você vai poder usar, né, a seu favor em processos de entrevistas. Então, acho que é legal essa dica que eu te deixo aqui. E aí, na hora de contar, eu acho que é importante também vocês pensarem em como você conta essas histórias, né? Então, tem muita gente que às vezes traz para a gente na entrevista, olha, essa foi a situação, então, sei lá, eu tinha um projeto acadêmico e o resultado foi esse, foi isso que eu fiz. E você sai da situação direto para o resultado, só que você não conta como foi o processo. E às vezes, durante o processo, tem muita coisa legal que a gente consegue identificar, né, e que vai te diferenciar dos candidatos, né, dos outros candidatos. Então, você tem que pensar, que história que eu vou contar que vai me diferenciar das outras pessoas? Então, sempre pensa nisso. Nas situações que vocês forem contar, pensem em trazer qual é o contexto, né? Então, essa era a situação, esses eram os envolvidos,
esse era o desafio, e antes de chegar no resultado, pensar em como você chegou nesse resultado, né? Você trazer um pouco mais do como, de quais foram os desafios que você encontrou para chegar naquilo, o que você precisou fazer para, não sei, influenciar ou convencer alguém. Então, acho que pensar sempre nessa situação, o como você fez e o resultado no final. Se você for por esse caminho, você vai ter bastante coisa aí para contar na sua entrevista. Tá? Depois da entrevista, muita gente me pergunta, né? O que eu faço agora, né? Terminei a entrevista, parece que sai um peso das nossas costas. Eu sei, já fiz muita entrevista também para mim, e é difícil, mesmo sendo recrutador, entrevistando todo dia. Quando é comigo, eu sei que é difícil, a gente se sente, fica nervoso, enfim. O que é importante vocês terem em mente, né? Acho que, primeiro, tem processo que às vezes pode demorar um pouco a resposta, então você pode perguntar para o recrutador, né, para a pessoa que está te entrevistando, tem uma ideia de tempo, né? Quanto tempo eu vou ter resposta? No Fresh Minds, por exemplo, vocês vão ter essa informação durante o processo. Mas é importante vocês perguntarem para a pessoa, tá? Eu acho que já tive vários casos de candidato que às vezes terminou a entrevista, aí ele mandou no dia seguinte mensagem para todo mundo que entrevistou ele, e aí o pessoal ficou, nossa, mas a gente entrevistou ontem, a gente falou que a resposta ia vir, não sei, semana que vem. Então, assim, você pode mandar uma mensagem agradecendo, se você quiser, a pessoa que te entrevistou, mas só toma cuidado com isso, né? Pergunta para a pessoa se tem uma ideia de tempo, se você pode mandar uma mensagem, né, depois dessa data, ter o contato de alguém do RH que vai te dar as informações. Acho que isso vai ajudar vocês. E a outra coisa é entenderem também, acho que é um pouco disso que o Ti falou também, né? Pensar no agora. Então, vejam o processo de seleção como uma aprendizagem para vocês também, né? Acho que às vezes a gente fica frustrado se vem uma negativa, né? A gente fica, o que será que eu fiz de errado? Só que entendam que o processo de seleção não é só sobre você, ele é sobre a vaga que a gente tem, é sobre a empresa, é sobre os gestores que estão entrevistando, é sobre os outros candidatos que estão participando. Então, às vezes a gente está comparando pessoas, comparando histórias, comparando, né, entrevistas, e a gente tem, sei lá, 10 vagas, né, para oferecer. Então, é importante vocês entenderem que, mesmo se você receber uma negativa, pensa qual foi o aprendizado que eu ganhei daqui, né? Acho que isso vai ajudar vocês não só para esse processo, mas também para os futuros na vida de vocês, né, que vocês vão levar, e ao longo da vida da gente a gente vai ter ainda muitas outras situações de entrevista, de processo, né? Acho que um pouquinho disso, não sei se tem mais coisa aí no chat, ou se mais coisa você quer acrescentar. Pois é, Bruna e Thiago, não tem nem como agradecer que o tamanho da generosidade de vocês, né? Não só da apresentação toda, que foi muito generosa, mas de vocês estarem aqui respondendo cada uma das perguntas. Vocês são muito únicos, a gente admira muito vocês, muito obrigada. Mas a gente vai ter que fechar a sala, porque tem o próximo evento que são os pitches, né? Os 20 alunos vão apresentar pitches para as empresas. E aí estourou o tempo. Então eu vou ter que agradecer. Mas obrigada. Espero que as dicas ajudem aí nos pitches. Exatamente. É só agradecer realmente aqui todo mundo que se conectou para escutar aqui e disponibilizar do seu tempo, né? Enfim, como mencionei, sucesso para todos vocês, e a gente espera aí revê-los em algum processo seletivo ou até aqui dentro da Coca-Cola. Sucesso. Thiago, Bruna, muito obrigado mais uma vez. Prazer em revê-los. Espero que a gente se fale novamente em breve. Tá ótimo, Marco. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Berada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.